Meus queridos alunos, meus queridos amigos, dando continuidade dos nossos estudos de música clássica com esse enfoque maravilhoso no piano, hoje chegamos no príncipe do piano, Frédéric Chopin, o príncipe do piano. Marcou a história da música com a sua criação de um estilo tão original, tão próprio de executar, de interpretar este maravilhoso instrumento. Voltando um pouquinho para trás, vamos nos lembrar que no final do século XVIII, já nas décadas de 80, de 1700, iniciou-se um processo de desenvolvimento do instrumento, com muitos construtores participando, ingleses, franceses, alemães, vienenses, principalmente alemães e vienenses, para aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento começou significativamente com Mozart, o que o fez trocar aos 25 anos o cravo pelo piano de forma definitiva. Beethoven já vai viver no início do século XX um desenvolvimento muito grande. Ele vai utilizar pianos de 73 até 76 notas e no final da sua vida ele já vai ter a oportunidade de tocar e conhecer um piano de 82 teclas, com o aperfeiçoamento total e a aceitação, a introdução como um padrão do pedal, dos dois pedais, participando ativamente da construção de um piano, criação dos ingleses, da marca Broadwood. Também a fábrica francesa Erard inovou, desenvolvendo o mecanismo do piano que permitia que a nota fosse repetida várias vezes ao mesmo tempo, com velocidade, sem a necessidade da tecla aprofundar e levantar, que para economizar o tempo e da velocidade, esse invento do duplo escapamento proporcionava a velocidade com a tecla sendo acionada só até a metade. Essa inovação foi patenteada em 1821 pelo construtor francês Erard. Essas novidades Beethoven aproveitou. Schubert, também no final da sua vida, conheceu o piano de 82 teclas, que Beethoven também teve a oportunidade de conhecer, mas eles não tiveram a oportunidade de se desenvolver na composição e na execução neste piano tão evoluído. E tanto Beethoven como Schubert iniciaram seus estudos em cravos. Agora, em 1810, nasce na Polônia Chopin. Chopin pertencia a uma família de muita cultura geral e cultura musical. O pai dele era um professor de literatura francesa, de origem francesa, que fugiu para a Polônia acompanhando aristocratas que estavam sendo expulsos e fugindo da Revolução Francesa. Ele trabalhava numa casa de aristocratas poloneses como preceptor dos filhos dessa família, ensinando francês e literatura francesa. A sua esposa era uma parente, uma prima dessa família que pertencia a uma aristocracia empobrecida. Isso era muito comum, as famílias acolherem parentes em dificuldades financeiras para morarem com a família. Era uma excelente pianista, tinha tido uma formação maravilhosa. Um casal perfeito para ter filhos cultos e se desenvolver artisticamente na música.
O pai de Chopin casou com essa prima, né, da família onde ele trabalhava, e teve 3 filhas mulheres e Chopin, o único filho homem. Quando Chopin nasceu, as irmãs já eram grandinhas e já tocavam piano, porque a mãe ensinava desde pequena. O pai de Chopin teve a oportunidade de receber um convite para trabalhar e dar aulas no Liceu de Varsóvia, de francês e literatura francesa. Foi um grande progresso na carreira dele como professor e como intelectual, e Chopin tinha meses de vida, a família mudou-se para um subúrbio de Varsóvia. Mas uma coisa interessante, Chopin não conheceu, desde o seu nascimento, no início dos seus estudos, o cravo. Quando ele tinha 8 anos, em Varsóvia, ele já começou a estudar num piano forte. Então, o primeiro contato dele já foi com o piano evoluído. Pouco tempo eles ficaram nessa parte mais assim retirada de Varsóvia, mas a família já tinha um piano de mesa inglês, como nós vimos na nossa aula de Mozart, os primeiros pianos ingleses, os pianos quadrados de mesa, a família Chopin tinha. Não se sabe se era importado da Inglaterra ou construído por construtores poloneses, que já havia muitos. Um deles, Buchholz, era o principal construtor de pianos na Polônia, em Varsóvia, e Chopin teve a oportunidade de ter muitos contatos com ele e tocar num Buchholz, e também, a partir dos 15 anos, ter em sua casa, de sua propriedade, um piano desse construtor polonês altamente desenvolvido, um desenvolvimento que esse construtor Buchholz seguiu a escola de Viena, porque os pianos vienenses foram os primeiros pianos com os quais Chopin teve uma oportunidade de tocar e de conhecer. Eles tinham um toque suave, leve e ágil. Os pianos ingleses eram mais robustos e tinham sons mais fortes. Então, o início do estudo de Chopin, isso é importante a gente observar, foi no estilo do piano da escola pianística vienense, de toque suave e ágil. E foi dentro dessa perspectiva que se desenvolveu a técnica pianística e a técnica expressiva de Chopin. Até ele ficar adulto, foram esses pianos que ele tocou, principalmente esse polonês, que ele deu concertos públicos, que eram excelentes pianos. Hoje, em nossa aula de hoje, vamos ouvir muito Chopin, e com os maiores intérpretes de Chopin do mundo. Acho importante vocês conhecerem esses pianistas, e vai formando o acervo de conhecimento de vocês dos grandes nomes da atualidade, nos seus estilos diversos, e vão perceber o quanto os orientais estão chegando e fazendo sucesso também. Então, nós vamos ouvir as obras que Chopin compôs a partir de 1830, na sua fase adulta, pela seguinte razão. Chopin, em 1830, saiu para uma grande turnê pela Europa pela primeira vez, e em 1831 ele chegou em Paris e se fixou em Paris devido a problemas políticos na sua terra, na Polônia. Então, ele vai viver em Paris até o final da sua vida, aos 49 anos.
aos 39 anos, em 1949, aos seus 39 anos. E pela primeira vez ele vai conhecer os pianos franceses. O primeiro piano que ele conheceu foi o piano Pleyel, de som extremamente delicado, e ele se identificou imediatamente e vai desenvolver toda a sua composição e seus avanços, suas inovações na execução do piano no piano Pleyel. Ele também conheceu o piano Erard, que era mais robusto, mais potente, e que ele utilizou em poucos concertos públicos grandes que ele fez. A preferência dele foi pelo piano Pleyel. Então, vamos começar com o estudo número 1, Opus 10. Em 1829, às vésperas de sua grande turnê de 1830 pela Europa, Chopin se dedicou a muitas composições, inclusive seus maravilhosos concertos para piano e orquestra. Ele vai compor nessa época da preparação dessa grande turnê. E foi quando ele começou a compor seus primeiros estudos com um objetivo de desenvolver as inovações que ele já estava começando a fazer. Ele vai se tornar um professor somente em Paris, a partir dos anos de 1831, e será o grande professor de Paris, e a partir dessa data ele vai compor muitos estudos especificando as novas técnicas, as inovações que ele estava criando e apresentando. Então, a série dos estudos número 1, Opus 10, todos com 12 estudos, esse número 1, ele já publicou em 1833 em Paris, e vocês vejam que isso é muito rápido. Ele tinha chegado em 1831, mas quando ele chegou, ele já tinha um nome estabelecido como um grande pianista e começando um nome muito importante como um grande compositor. Então, rapidamente, ele se estabeleceu e fez grande sucesso. Nesse estudo número 1, ele vai privilegiar isso que eu peço que vocês observem, e essas observações estão escritas na partitura. Um desenvolvimento da mão direita. A mão esquerda vai sustentar o andamento e o ritmo, mas a mão direita vai ter arpejos rápidos, fluidez, um desenvolvimento da leveza da mão direita, objetivando a liberdade da mão direita, porque é na mão direita que ele vai criar os seus famosos rubatos, uma liberdade de tocar sem sair do andamento marcado pela mão esquerda, mas com uma certa liberdade entre pequenas notas entre um tempo e outro, que vai dar o charme especial para toda a obra de Chopin. Nós vamos nos fixar em observar essa característica na aula de hoje. Quem vai tocar para nós, o pianista japonês Yohei Sorita. Ele, em 2021, tirou o 2º lugar no concurso internacional Frédéric Chopin, e vocês vão ver que maravilha a execução dele. Ele tirou o 2º lugar, um grande concertista. Vamos desfrutar.